que é o nosso engenheiro agrônomo aqui da unidade Cevale de Tupã, para a gente repercutir um pouco, Maicon, sobre essa safra que lá no início dela a gente estava entusiasmado, depois tivemos uma certa preocupação. Aí quando você esteve aqui em janeiro a gente conversou, estávamos num certo ponto otimista, que ia dar uma safra normal, enfim. Infelizmente o quadro se consolidou como uma safra ruim, né, de mais uma seca. Nós tivemos 3 anos de seca, um ano de inundação, e agora mais esse ano para nos prejudicar também. Estou exagerando ou este é o quadro, Maicon, que vocês estão vivenciando aí no dia a dia? Bom dia. Bom dia, Miguel. Bom dia, ouvintes da Rádio Tupã. É exatamente esse quadro, né? A gente tinha uma expectativa muito boa, principalmente em dezembro, né, onde que as lavouras estavam estabelecidas, vinha sendo muito bem tratadas as lavouras, então a gente tinha uma expectativa muito boa. Quando nós conversamos em janeiro, a gente sabia que havia uma quebra, mas ainda tinha uma expectativa boa, e agora o cenário que se desenha, ele é bem complicado, né? A gente enfrentou aí estiagem para as lavouras do cedo, e ocorreu o mesmo para todas as cultivares que foram semeadas mais no tarde. Então, mesmo as cultivares com um ciclo mais longo acabaram sendo afetadas, e o cenário que a gente vê é de baixíssimas produtividades, né? Infelizmente, o produtor vai ter mais um ano difícil, mais um ano complexo, né, para estar lidando aí novamente, né? Nós estamos já com que percentual colhido? O que vocês estimam? Porque é difícil você dar um número preciso, mas sim, na área de abrangência de vocês, aqui na área de Tupã e municípios ao redor, o que mais ou menos já se colheu? A gente acredita aí que a área colhida esteja em torno de 65%, talvez um pouco menos para alguns produtores, alguns um pouco mais, mas na média ficaria em torno disso. Então de 65%. 65%. Nós estamos no dia 11 de abril. O tempo colaborando, que tempo mais se precisa para o grosso da colheita estar concluído? Acredito eu que o tempo colaborando aí até final do mês a gente encerra as colheitas, né? Vai ficar algumas lavouras pontuais, mas de forma geral aí a gente vai encerrar, né? Existe uma perspectiva ainda de se poder melhorar ou só pode daqui para frente piorar? Daqui para frente o cenário é crítico, né? Havendo chuvarada novamente, aí a gente vai ter mais um ano bem problemático, né? E aí a gente vai ter 2 problemas somados, que foi a estiagem e o excesso de chuva no final. Então, melhorar agora não tem espaço, né? Certo. Só para piorar, infelizmente, né? Mas, Zanon, e com relação ao que já foi colhido, esses aproximadamente 65%, já dá para se ter uma estimativa do que deu de produtividade na média? A gente tem acompanhado aí, de forma geral, algumas lavouras até abaixo de 10 sacos por hectare, né? Algumas 15, 20, algumas pontuais um pouco acima, mas nada muito acima de 30. Então, na média, acreditamos aí que vai ficar em torno de 20 sacos, né? Que dizer, é muito baixo, né? Sim, é uma quebra de mais de 50%. A nossa média normalmente é 55 sacos, né? Em torno de 50, 55, alguns anos bons um pouco mais, mas... Sim, quer dizer, média, no mínimo, né, temos uma perda de 50%. Exatamente. Né? Se não for pior ainda. Né? Exatamente. Bom, é claro que para isso é muito importante agora o produtor ter um suporte, ter a quem se socorrer. Porque nós estávamos comentando, o arrendamento gira em torno de 14, 15, 16 sacos por hectare, nessa faixa aí. Tem mais o custo da lavoura, que 25, 30 sacos por hectare. Quer dizer, se der uma média de 20, não paga muitas vezes quase que nem um arrendamento. Se é arrendado, o custo da lavoura não paga. Exatamente, Miguel. Exatamente esse cenário aí. Né? Os produtores que estão colhendo aí seus 20, cara, ele vai ter grandes dificuldades pela frente, né? Então, é um ano complexo, é um ano que a gente tem que analisar também o que se tem de oportunidade para frente, pensar talvez no mercado futuro, analisar como vai ser a movimentação na precificação do soja, do milho, talvez pensar numa diversificação, uma cultura de inverno que venha agregar alguma coisa, né? Acho que é muito importante também fazer uma área de trigo, mesmo que não seja, né, uma parte representativa da área, né? Trabalhar aí com seus 10, 20% da área, talvez. Acredito que seja importante, né, para talvez recuperar um pouco desse prejuízo, né? Mesmo que a gente não saiba como vai ser o clima para frente, né? Sim, sim. Mas não tem outra opção. Infelizmente, a lavoura, ela é um escritório a céu aberto e a gente está correndo riscos, né? Claro que a Cevale tem uma capilaridade
muito grande, antes eu comentei até da distribuição pelo país como um todo, que equilibra isso. Quer dizer, nós tivemos boa produção em boa parte do país aí, né? E dá uma certa, dá uma estabilidade para ela poder amenizar os problemas. Mas aqui nós vamos ter problemas bem, bem intensos. A Cevale pode auxiliar, pode socorrer, pode dar algum auxílio ao produtor, ao associado nesse momento? Nesse momento, o que a gente tem feito é estar com todas as unidades abertas aí para receber a produtividade do produtor, né? E também estamos trabalhando com complementos, né? Aí eu sugiro que os produtores entrem em contato com o seu consultor. A gente está trabalhando de acordo com volumes, com distância, enfim, conseguindo um auxílio em cima do valor de pedra, né? Para estar ajudando realmente o produtor, porque a gente sabe que é complexo, né? E qualquer valor que tenha a mais acaba ajudando significativamente, né? Perfeito, muito bem. Bom, você trabalha na unidade aqui em Tupã, mas você está falando em nome da Cevale como um todo. Em todas as unidades é esse mesmo comportamento. Com certeza, com certeza. A gente sempre busca dar um auxílio a mais aí e estar presente no campo também para entender como está a colheita, como está a produtividade, auxiliar bastante na questão da entrega e como o produtor pode ser melhor atendido. Então, o pessoal está preparado, está buscando auxiliar bastante, né, para realmente minimizar um pouco desse prejuízo, né? Sem dúvida. Eu tenho aqui anotado comentário sobre suplementos. É suplementos ou complementos que você queria? Complementos. Complementos, que você já comentou. Isso. Esse complemento é em cima do valor de pedra. Isso, exatamente. Aí caso a caso, tem que sentar e ver, avaliar. Exatamente. Aí vai depender muito de qual volume, tudo isso a gente acaba negociando, né? Mas vale destacar que a Cevale ela não cobra 1% de cota capital, né? Você tem retorno sobre todas as movimentações, né? Então, se você entregar X sacos de soja, você vai ter retorno sobre todo o volume. Se você comprar um parafuso lá, vai ter retorno. Se comprar insumos, vai ter retorno. Então, tudo isso acaba auxiliando, né? Aliás, o montante ajuda bastante. Sem dúvida, especialmente num ano em que as coisas estão enxutas, né? Estão enxugadas, né? Isso é bastante relevante. Aliás, é uma coisa que a gente ainda não tem muito o hábito, não está muito ligado a nós, a questão da loja agropecuária, que vocês têm a loja. Ainda, eu sei que não é ainda a condição ideal que vocês gostariam dela, mas ela tem um vasto portfólio, né? Sim, a gente tem um portfólio bem amplo aí, para atender praticamente todas as necessidades dos produtores, né? Como você comentou, a gente ainda não tem ela fisicamente aqui em Tupã, né? Nós estamos reformando o escritório, né? E a partir dessa reforma, que acredito que se conclua aí no mês que vem, a gente vai utilizar aonde nós estamos com o escritório agora para fazer a loja agropecuária. Então, aí vai ter um estoque físico aqui, vai ficar mais prático para trabalhar também. No momento que o produtor tiver uma necessidade, é só passar lá conosco, que a gente vai estar lá para auxiliar, né? Sem dúvida. Bom, mercado futuro é uma coisa muito difícil de se comentar e eu sempre brinco que se o Zanon tivesse certeza 100%, ele não estava aqui, ele estava morando numa cobertura em Miami, lá usufruindo de todo o seu conhecimento. Mas a gente sempre especula um pouco sobre isso e tem algumas tendências de mercado, né? Exato. O que você pode nos falar sobre o mercado futuro aí, Zanon? O que a gente tem observado é que o soja ele está com um movimento altista, né? Principalmente pela guerra comercial, onde o Trump reduziu negociações com a China. Então, para o soja brasileiro isso é bom, né? Não refletiu tão significativamente ainda, mas a gente espera que haja um movimento altista, né? Outro ponto é a respeito do milho, né? Saiu ontem o relatório do USDA, né? Onde trouxe que os estoques de milho dos Estados Unidos eles estão abaixo do esperado. Então, possivelmente isso vai trazer um movimento um pouco altista, né? O que pode equilibrar um pouco para baixo a balança é que a produtividade mundial de milho ela vai ficar um pouco acima, né? A área plantada ela vai aumentar, então teoricamente segue um equilíbrio, né? Esse movimento a gente está observando. Então, o que eu posso falar nesse momento é que é importante o produtor que tem aí armazém, de repente analisar essas propostas que já existem para o ano que vem, FOB, né? Talvez fixar alguma coisa, já travar. Nós estávamos trabalhando com preços bem interessantes nos últimos dias aí, né? Teve esse movimento de alta, então a gente estava muito bem posicionado no mercado. Até sugiro que quem tiver interesse aí entre em contato conosco, a gente está com umas condições muito boas e isso traz uma certa segurança para o produtor. Perfeito. Né? Onde se ele estiver comprando um insumo e travar um grão, fazendo um barter, propriamente dito, ele vai ter uma garantia de que
ele não vai pagar mais caro, não vai ter uma oscilação, ele vai garantir o custo da sua lavoura, né? Claro que depois vai existir, né, todos os problemas climáticos ou enfim, algo que possa vir a acontecer, mas de forma geral o seu custo vai estar travado, vai estar garantido, vai trazer uma boa segurança, né? Como engenheiro agrônomo, você já comentou que é interessante que as pessoas façam a safra de inverno, trigo, que é o maior produto que a gente coloca, ou outros produtos. Mas e o mercado dele? Como é que está o mercado para o trigo? Qual é a tendência? O que a gente tem observado no trigo, que nos últimos dias houve uma precificação altista também, ele estava em alta, só que o trigo entra muita questão de qualidade, né? Então, a comercialização para os moinhos, ela traz um valor agregado maior, né? Porque ela exige uma maior qualidade no trigo. Então, vai existir questão de fine number, de DOM, que é relacionado às toxinas. Então, tudo isso é importante ser observado, né? Esse trigo ele tem uma precificação acima. Trigo padrão exportação, ele tem um preço um pouco mais baixo, né? Mas, da mesma forma, a gente acha interessante o produtor fazer sua lavoura, já travar alguma coisa pensando em trigo aí, né? Não fazer toda a lavoura, não travar todo o volume que pode ser produzido, mas parte para ter um custo médio interessante e também minimizar o risco, né? Ah, sim. Que da mesma forma que é interessante você fazer um contrato e travar um custo, é muito arriscado pela questão da qualidade. Se você fizer toda a lavoura de trigo travada, você pode vir a ter um problema de chuvas, excesso hídrico, giberela, brusone. Isso vai baixar a qualidade do grão e você já não vai ter o material que você fez o contrato. Então isso também pode ser problema. Claro. Então o trigo é diferente, é outra realidade. É outra realidade. Aliás, o Luiz Camaré está perguntando aqui, será que não está terminando o ciclo do soja? Eu acho que não, é uma questão climática que nós tivemos nos últimos anos. O ciclo do soja ainda tem muita coisa pela frente. O que nós acreditamos é que dificilmente se termina o ciclo do soja, né? Porque a demanda global ela é muito alta, né? E o Brasil ele é um país que produz muito soja, isso faz parte da nossa economia, isso gera muita economia. Então a gente não tem nesse momento outra ferramenta que possa gerar essa economia, né? Então, sim, dificilmente... eu pelo menos não sei de nenhum outro produto que possa substituir a soja nesse momento que a gente tenha, que possa visualizar isso, né? Talvez o gado te dê mais segurança, mas não vai te dar o mesmo retorno, por exemplo, né? Então, tem tudo isso a ser analisado, né? Não, e o consumo do soja vai ser substituído pelo quê? O que vão tirar a soja e colocar o que no lugar para exportar, para o mundo inteiro consumir? Essa resposta eu também não tenho. Talvez se eu tivesse, eu não estaria aqui. Pois é. Então eu acho que o ciclo do soja ainda vai por um bom tempo, sim, perdurar, sim. Bom, eu estou conversando com o Marcos Zanon, engenheiro agrônomo da Cevale. Ele atua na Cevale aqui na unidade, junto à cidade de Poços-de-Itama, está falando conosco em nome da Cevale como um todo. Eu quero agradecer a presença deles aqui, né, a parceria da Cevale, que diariamente anuncia para você o programa Variedades, disponibiliza para você o programa Variedades. E é claro que a gente vai deixar à disposição, Zanon, se você queira comentar com mais algum detalhe com relação àquilo que a gente comentou, que a gente trouxe, quer trazer um outro aspecto que nós não tenhamos comentado. E certamente contar com a presença de vocês, você ou algum colega seu lá da Cevale nos próximos dias, porque imaginamos que lá para o final de abril, início de maio, já tenhamos uns 99% aí da colheita sendo feita e já teremos números mais seguros, mas já podemos ter a certeza de que não deve mudar muito o quadro, não vai mudar muito o quadro. Se acontecer, pode ser até pior, mas tomara que não. Mas, Michael, mais algum detalhe, por favor, fique à vontade. Eu acho importante também comentar um pouco aqui a respeito de fertilizantes, né? Nos últimos dias a gente observou que o dólar ele teve uma alta significativa, acredito que ficou em torno de 3,8% desde o início do mês, né? A gente saiu de patamares aí de 5,70 para 5,90 e poucos, né? Então, essa precificação do dólar ela acabou gerando um impacto altista nos fertilizantes, né? O que acontece? Grande parte dos fertilizantes eles estão aumentando. Então, compras novas, a StoneX já divulgou um relatório, inclusive, que na média estão $20 acima a tonelada. Então, isso é R$100 e poucos, né? De custo para as empresas. Então, se vai entrar todos os encargos de troca de nota, frete, enfim, a gente está falando de valores significativos, né? Então, algo que eu acho importante destacar são as oportunidades. Nesse momento, vale bastante a pena o produtor buscar quem talvez tenha uma carteira de fertilizante que foi comprado quando o dólar estava um pouco mais baixo, né, antes desse movimento de alta das empresas, que também estão visando oportunidade, porque com esse movimento, o que acontece?
as empresas elas veem uma oportunidade de vender mais caro. Né? Aumentar e infelizmente, quem compra, que nem nós e distribuímos, a gente acaba tendo um reflexo altista também nos preços. Né? Então, eu acho importante o produtor avaliar carteiras de fertilizante, dar uma analisada se fica interessante para ele e buscar fazer essas compras, né? Principalmente de inverno, agora quem não comprou, e até mesmo para o verão, né? Porque se a gente for analisar a questão logística mesmo da coisa, a gente tem muito pouco tempo até o início da safra de inverno, da cultura de inverno. Tá aqui, né? tá em cima. E mesmo que venha a ter um movimento de baixa nos fertilizantes pensando em soja, talvez não seja tão significativo a ponto de recuar abaixo dos patamares de carteiras hoje. Então eu acho importante destacar isso, né? Que de uma forma geral, aí, potássicos, fosfatados e nitrogenados, eles estão aumentando e isso vai refletir no custo do produtor. Né? Certamente. Maicon, obrigado pela gentileza de vir até aqui, bom trabalho para vocês e contamos com a presença de vocês nos próximos dias aí, tá bem? Te agradeço, Miguel, muito obrigado pela oportunidade novamente e com certeza pode contar conosco aí para estar sempre trazendo mais informações aqui. Maicon Zanon, engenheiro agrônomo da Cevale, conversando com você nesta manhã de sexta-feira, quando são 9 horas com 59 minutos. Eu vou a um intervalo comercial, mas eu já retorno em nome